Continuando com a nossa aula, tem uma atividade aqui que eu deixei para vocês fazerem, que é essa aula 01 Arduino básico. Então a ideia é a gente seguir esse passo a passo. Então a primeira coisa é a gente montar esse circuito que vocês estão vendo na tela. Diminuir um pouquinho. Aqui ó, é um Arduino, né? A gente vai fazer no Tinkercad, a gente vai ligar um LED e um resistor. Então voltando aqui no Google Chrome, eu vou colocar aqui Tinkercad. O Tinkercad é uma plataforma de simulação, você tem que criar um usuário e senha. Então você cria seu usuário e aí ele abre nessa tela. Quem tiver dúvida na hora de criar o usuário, de fazer o primeiro acesso no Tinkercad, depois chama ali no fórum de dúvidas ou mesmo no chat. Então você entra aqui em circuitos, criar novo circuito, e aí eu estou já na minha área de trabalho. Aqui do lado direito tem aqui os componentes que eu vou utilizar no meu circuito. Ele disponibiliza vários componentes do Arduino, inclusive o próprio Arduino Uno. Então, eu vou colocar Arduino Uno aqui, ó. Ele já aparece aqui. Então eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou procurar aqui então o LED, né? Vou colocar um LED e vou colocar um resistor. Lembrando lá como é que era o nosso circuito. Deixa eu voltar lá. Eu estou conectando então o pino 8 ao resistor, o resistor ao LED e o retorno do LED no GND. Então, ó, 8 ao resistor, resistor ao LED. Pino 8 ao resistor, vou colocar ele alinhado para ficar direitinho, né? Do resistor ao LED, também vou alinhar. E do LED ao GND. E vou colocar na linha com linha preta. O valor do resistor, se a gente for voltar na atividade, a resistência aqui, está vendo aqui? Conseguem ler o código de cores? Amarelo, violeta, marrom. 4, amarelo é 4, violeta é 7, marrom é 1. 4, 7, 1. O que significa? 4, 7 e depois é número de zeros. Então tem 1 zero, 470 ohms. Voltando então lá, eu dou mais um clique só no resistor. E aqui eu vou colocar em ohms, coloco 470. Enter. Aqui já ficou com a cor, ó, amarelo, violeta, marrom. O código, ele vem na sequência. Então, ó, passo 2. Crie o sketch, salve com o nome pisca-pisca e execute. Então aqui a gente pode copiar direto o código, copiar. Vou voltar lá. Aqui em código, ele aparece primeiro os blocos, mas a gente não vai programar em blocos, a gente vai utilizar a linguagem textual. Continuar. Então aqui ele já coloca um código que é o código do pisca-pisca. Mas a gente não vai utilizar aquele código que está no arquivo. Vou colar. Então está aqui. Só para deixar mais ou menos organizado, eu vou separar o setup do loop. E aqui eu vou colocar um tab para indicar que esse comando está dentro dessas chaves. Só para ficar mais organizado. E aí eu posso começar a simulação. Clico no botão de iniciar a simulação. Olha o que acontece. Já está piscando o LED. O que esse programa está fazendo? Então ele no setup ele está configurando essa porta 8, né? A porta 8 como saída. Então a porta 8 está aqui, ele está como saída. E o que ele está fazendo aqui no loop principal? Ele escreve na porta 8 nível alto, espera 1 segundo. Então isso daqui é a quantidade de milissegundos, são 1000 milissegundos, que dá 1 segundo. Então ele escreve 1, espera 1 segundo. Escreve 0 na mesma porta 8. Né? A porta 8 aqui é o LED. Ó. Então na porta 8 eu escrevo 0 e dou mais um tempo de 1 segundo. Quanto tempo ele fica ligado então? É definido por esse delay, o tempo que ele fica ligado. Porque ele ligou, esperou, apagou. Então esse tempo aqui define o tempo de ligado. Esse daqui, por sua vez,
vai definir o tempo de desligado, porque ele desliga, dá um tempo e volta a executar aqui em cima. Lembrando que o loop faz isso, ele executa continuamente. Terminou, volta lá para o início, executa, terminou, volta lá para o início e assim por diante. Deu para entender como é que funciona? Muito simples. Paro a simulação, ele até desconecta aqui e eu posso reiniciar a simulação. Acende o LED por 1 segundo e desliga por 1 segundo. Voltando lá na proposta, passo 3, modifique o código para que o LED fique ligado por 100 milissegundos e desligado por 900 milissegundos. Então ele tem que ficar ligado por 100 e desligado por 900. Vou voltar lá no Tinkercad. Então ele tem que ficar ligado por 100. Opa, tem que parar a simulação. Não, primeiro eu paro a simulação. Então tá aqui. Ele fica ligado por 100 e desligado por 900. Vamos ver o que ele faz? Ele acende rápido e apaga. Acende rápido e apaga. Continuando lá no exercício. Então fizemos, ele ficou ligado por 100 milissegundos e desligado por 900. E agora ele quer que fique ligado por 50 milissegundos e desligado por 50. O que acontece? Vamos ver o que acontece? Então ele vai ficar ligado por 50 e desligado por 50. Vamos ver o que acontece. Ligou, tá vendo que ele está ligado, o LED? Você consegue ver ele piscar? Dificilmente conseguiria ver. Porque isso, inclusive, numa experiência real, não só na simulação. Mas por que isso acontece? Porque existe um fenômeno chamado persistência da luz. E isso a gente só consegue perceber luz piscando até a frequência de 24 Hz. Ou seja, cerca de 40 milissegundos. Abaixo disso, ou seja, numa frequência mais rápida, você não consegue discernir. Acima disso, com alguma dificuldade, você ainda consegue perceber ele piscando. Mas para isso você tem que fazer um movimento com os olhos ou movimento do objeto para ver ele piscando. Ele estático, às vezes você não percebe ele piscar, porque é muito rápido. Vou parar a simulação e continuar na atividade. Agora o passo 5. Modifique o código para que o LED fique ligado por 10 e desligado por 10. O que acontece? Então está aqui, vamos só iniciar de novo a simulação. A gente viu com 50 e 50 ele fica aceso direto. E 10 e 10? 10 ligado e 10 desligado. Vamos ver. Mesma coisa. A gente não percebe. Aqui, com certeza, a gente não perceberia na realidade o LED piscar. 50 e 50 você perceberia de leve, mas 10 e 10 com certeza não. Para a simulação, vou voltar lá para a atividade. Então, passo 6. Desconecte o Arduino da porta USB e conecte 3 LEDs seguindo o esquema abaixo. Então aqui você tem 3 LEDs, vermelho, verde e azul, está em inglês, né? Red, green e blue, vermelho, verde e azul, ligados respectivamente nos pinos 12, 11 e 10. Eu vou voltar lá no Tinkercad. Simulação parada, eu consigo editar o arquivo. Então ele tem que estar nos pinos 10, 11 e 12. Então primeiro eu vou tirar a tela de código, vou mover ele para cá. Vou apagar e vou ligar no pino 12. Deixar alinhado, né? Ficar direitinho. Vou copiar, então vou selecionar, Ctrl C, Ctrl V. Deixar aqui. Ctrl V de novo, vou pegar o terceiro LED e colocar aqui do lado.
Esse pino aqui, ele está ligado no terra, eu vou ligar nesse ponto. Vou colocar a cor preta. Esse aqui é a mesma coisa. Também na cor preta. E eu vou copiar esse resistor para cá. Fazer as conexões. Esse daqui então vai no pino 11. Pino 11. Pino 10. Posso mudar as cores, eu vou colocar aqui uma cor laranja. Esse aqui eu vou colocar uma cor amarelo. E aqui eu vou colocar uma cor azul. Posso usar cores diferentes para ficar mais fácil a compreensão do circuito. Lembrando lá que as cores são verde, deixa eu ver a cor aqui. Vermelho, verde e azul nessa ordem. Então é vermelho, verde e azul. Vou voltar lá no arquivo. Passo 7. Crie o sketch. Sketch é o programa e salve como pisca-pisca 2 e execute. Então vou selecionar aqui o programa inteiro. Até as chaves aqui no final. Vou copiar. Vou aqui no código. Selecionar tudo. E colar. Aqui de novo eu vou fazer, só para ficar mais organizado, separar o loop do setup. Vou dar um tab aqui para separar, para a gente entender que esse código está dentro dessas duas chaves e esse código dentro dessas outras duas. Vou executar só para ver o que acontece. O vermelho e o verde estão piscando. Então vamos ver o que ele está fazendo. LED vermelho está no pino 12, então ó, vermelho no pino 12, está certinho. E o LED verde está no pino 11, pino 11 certinho. O que ele faz no setup? Ele define o vermelho e o verde, esses dois primeiros LEDs, como saída. E no loop principal, ele acende o vermelho, acende o verde, espera meio segundo, 500 milissegundos. Depois ele apaga o vermelho e apaga o verde e espera mais 500 milissegundos. Ou seja, ele acende por 500 e apaga por 500. Acende por 500, apaga por 500 milissegundos. Fica nesse ciclo, eternamente. Vou parar a simulação, voltar lá nas atividades. Proposta aqui número 8. Modifique o programa para que os LEDs acendam de forma alternada. O que significa acender de forma alternada? Acende o vermelho, depois o verde, depois o vermelho, depois o verde. Então o que eu vou fazer? Ele não está acendendo aqui o vermelho? Eu vou deixar o vermelho aceso e em vez de acender o verde, eu vou apagar o verde. Então eu vou escrever low. E aqui eu faço o contrário. Se eu acendi o vermelho aqui em cima, eu apago embaixo. Tá certo. Se eu acendi o verde aqui em cima, aliás, apaguei o verde aqui em cima, eu vou acender ele aqui embaixo. High. Vamos ver? Vermelho, verde, vermelho, verde. Igual pisca de saída de estacionamento, né? Então se você quiser fazer um circuito que faça aquele pisca-pisca de saída de estacionamento, você já sabe fazer um. Vou parar a simulação. Vou voltar ali nas atividades. Passo 9. Modifique o programa para que ambos os LEDs acendam durante 500 milissegundos. Depois acenda somente o vermelho por 500. Depois desligue ambos os LEDs e finalmente acenda apenas o verde durante 500. Então vamos começar aqui pelo início. Vamos fazer os dois acenderem durante 500 milissegundos. Então aqui eu acendo o vermelho, eu vou acender o verde. Por 500 milissegundos. Termina aqui, né? Vou dar um espaço. Então a primeira parte eu já fiz.
acenda somente o vermelho por 500 milissegundos. Então ele vai acender somente o vermelho, vou manter ele high e vou apagar o verde por 500 milissegundos. Está aqui a segunda parte. Depois desligue ambos os LEDs, então vou fazer ele desligar ambos os LEDs. Vou deixar um espaço também, então aqui eu vou desligar os dois LEDs. Low. Desliguei os dois LEDs. E finalmente acendo apenas o verde. Então agora eu vou fazer ele acender só o verde. Vou copiar essa sequência de comandos. Vou dar um espaço e jogar aqui. Então ele quer que acenda somente o verde. Então tá aqui. Acende os dois, acende só o vermelho, apaga tudo, acende só o verde. Vamos ver? Então ele fica fazendo essa sequência. Acende os dois, acende só o vermelho, acende só o verde, apaga os dois. Tentem reproduzir essa sequência para ver se deu para entender bem como é que funciona o Tinkercad e como é que funciona a programação. Grande abraço!